Olá, queridos irmãos, no Salvador Jesus. É uma alegria poder chegar até vocês para mais uma breve meditação na Palavra de Deus. O texto base da nossa meditação hoje é o texto de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 13 até o versículo de número 18. Assim diz o texto. O Senhor diz: Vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: O que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: Não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Antes de olharmos para o texto em si, queremos lembrar um texto do apóstolo Pedro. Na sua carta, em 1 Pedro 5, 7, 8 e 9, ali o apóstolo Pedro diz que o inimigo anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Hoje nós queremos olhar um pouco para a tentação, como somos seduzidos e tentados sempre de novo. E eu fico pensando sempre, se estivéssemos na savana africana e de repente, desguarnecidos, desprotegidos, e escutássemos muito próximo a nós um rugido de um leão, como é que nos comportaríamos? Tranquilo, muita segurança, mesmo estando com as mãos vazias, não conseguindo se defender? Ou o medo tomaria conta? Imagina se estivéssemos dentro da floresta amazônica, também desguarnecidos, sem nenhuma forma de poder se defender, e escutássemos muito próximos de nós o esturrado de uma onça. Certamente tremeríamos também de medo. E aí vale a pena pensar como é que são os esturrados, como são os rugidos de Satanás. Será que o esturrado de Satanás, o rugido de Satanás, assusta, apavora, amedronta o nosso coração? O rugido, o esturrado de Satanás atrai a nossa atenção? O texto de Malaquias, embora tenha sido escrito há tanto tempo, ele é muito atual. Sempre de novo ouvimos as pessoas dizerem: não adianta fazer o que é certo, não adianta andar pelo caminho da verdade, não adianta ir à igreja, não adianta arrepender-se dos pecados. Os maus é que estão bem, para eles tudo dá certo, para eles não tem problema, eles parecem muito mais felizes. Porém, quem de nós sabe como será a eternidade dos que não obedecem a Deus? Por nós mesmos, pela nossa capacidade, jamais poderemos saber. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que fim desastroso envolverá aqueles que não querem escutar a Deus.
Asaf, no Salmo 73, também declara isso. Asaf diz que ele invejava os arrogantes, invejava os maus, até que ele entrou no santuário do Senhor e atinou com o fim deles. Ou seja, com um olhar na palavra de Deus, viu como será o fim daqueles que não obedecem e não andam com Deus. O texto de Malaquias, Deus coloca que tem um monumento que tem os nomes escritos no livro da vida, o nome daqueles que são salvos. E o texto diz que o povo que lhe obedece será um povo de propriedade peculiar. O que significa isso? Um povo especial. Um povo especial. Por isso, vale sim a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar pelo Senhor. Um dos textos desse final de semana traz o relato dos dois malfeitores pregados do lado de Jesus na cruz. Num primeiro momento, os dois zombaram de Jesus. No texto paralelo, pelo menos mostra isso. E a multidão zombava de Jesus. E dizia, não é filho de Deus? Então prove que é filho de Deus, desça daí, salve-se a si mesmo. Salvou os outros, não consegue se salvar. E um dos malfeitores entra num coro mais assíduo, mais forte, zombando também de Jesus, dizendo que se Jesus era de fato filho de Deus, então que descesse da cruz e provasse isso. Só que Jesus não tinha a obrigação de provar nada a ninguém naquele momento. Naquele momento, Jesus estava sendo morto, tragado pelo sofrimento e a morte, destruído, porque ele pagava o peso dos nossos pecados. O outro malfeitor reprovou o primeiro malfeitor e disse, a nossa sentença merece essa punição. Aliás, os nossos pecados, as nossas falhas merecem essa sentença, merecem essa punição. Mas este nenhum pecado fez. Então ele volta para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe responde, hoje estarás comigo no paraíso. Quando aquele malfeitor reconhece, quando aquele malfeitor se arrepende, recebe o perdão, é acolhido na eternidade. Por isso eu digo, vale a pena permanecer fiel. Mesmo que a sedução seja grande, mesmo que a alegria alheia pareça se sobrepor a tudo e a todos, confie em Deus, confiar em Deus. O salmo deste final de semana é o salmo de número 46. E o salmo diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, e na sua fúria os montes estremeçam. Um pouquinho mais adiante, esse mesmo salmo diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Querido ouvinte, queridos irmãos, pensemos bem. O nosso tempo aqui é muito rápido, ainda que sejam 100 anos. Porém, à nossa frente existe uma eternidade. E a eternidade para aqueles que não temem a Deus. A eternidade para aqueles que não escutam o conselho de Deus.
a própria Escritura Sagrada, o próprio Jesus, nos lembram que será de choro e ranger de dentes. Não queiramos fazer esse teste. Permaneçamos, pois, com o Senhor, confiemos nele. E a prova de que Deus é confiável, ainda no Éden, deu a sua palavra de que, por meio do seu descendente, do descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E esse Jesus veio, tomou sobre si o peso dos nossos pecados, a ponto de, do alto da cruz, dizer: está consumado, está tudo concluído, a dívida foi paga. E o próprio Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, viverá eternamente. Por isso, meus irmãos, descansemos em Deus. Coloquemos em Deus a nossa esperança. Aquietemo-nos. As tribulações, elas existem. As tentações existem. Lembrem-se sempre do rugido de Satanás. Ele é sedutor. Ele sabe as nossas fraquezas. E ele quer exatamente nos convencer de que ele é a melhor escolha. Porém, permaneçamos com o Senhor, pois nele estamos guardados e protegidos eternamente. Que Deus assim nos abençoe. Amém.